Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Quando eu coloquei isso aqui nos meus trades, fez uma diferença imensa. Essa técnica aqui ajuda demais na leitura, traz clareza, objetividade, para onde montar o trade. É realmente um negócio interessante. Grandes tendências começam com esse comportamento, reversões de tendência acontecem com esse comportamento. É realmente um negócio bom, útil para você colocar nos seus trades e transformar eles também por meio dessa técnica, igual eu fiz, cara. Minha leitura gráfica depois desse entendimento ficou diferenciada. Faz bastante diferença todo dia que eu aplico isso daqui. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora entender isso aqui de perto a partir desses dois trades que eu peguei. Um trade que eu vou colocar aí para vocês agora, ó, esses dois trades que estão aparecendo foram trades que eu mostrei lá no Instagram, andando, fui comentando com vocês sobre essa movimentação, que foram operações, um ali, você viu, acho que foi $1.800, né, que vai dar ali em torno de R$10 mil, e o outro, acho que $900, né, alguma coisa assim, que vai dar uns R$5 mil. Então foram trades bons, trades legais, onde o mercado desenvolveu a partir dessa leitura. O que seria isso? Olha, aqui o mercado está numa tendência de alta. E aí, para você já entender, essa tendência de alta pode reverter, e no caso vai reverter, e a gente montou uma posição de venda. Um desses trades que você viu ali era uma posição de venda, é justamente esse daqui. O próximo foi uma compra, eu vou te mostrar ali depois. Mas olha só, essa configuração, todos esses trades, eles têm ali um contexto e uma reunião de conceitos formando uma oportunidade. Então, uma das técnicas principais aqui é essa. O mercado ele veio subindo, fazendo 1, 2, 3, 4, vai fazendo vários topos e fundos ascendentes. Percebe esse comportamento? O mercado ele vinha subindo na tendência de alta. Ele impulsionou, corrigiu. Normal, né? Impulsionou de novo e renovou o máximo. E aí corrigiu. E aí impulsionou de novo, renovando o topo. Corrigiu. Aí impulsionou de novo, renovou o topo anterior, corrigiu. Aí impulsionou de novo, renovando o topo anterior, corrigiu. E aí impulsionou de novo e não conseguiu mais renovar o topo. Isso aqui é muito interessante, porque cada renovação de topo dessa chama BOS. Vou até colocar aqui para vocês para ficar bem visível aqui para nós. Então isso aqui chama BOS, que é a renovação de topo na tendência de alta. Aqui é outro BOS, porque teve a mesma renovação de topo. Aqui em cima é outro BOS, porque teve outra renovação de topo. E aí aqui em cima outro, que é a mesma coisa. E lá em cima a gente sabe. Lá em cima a gente vê que o mercado não fez a renovação de topo. Então a gente marca assim, ó, para mostrar que ele não renova, tá vendo? Ele faz um topo mais baixo que o anterior. Inclusive, pessoal, esse trade eu fui mostrando em detalhes, ele andando e tudo mais, lá no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito que a gente tem, que está aqui no comentário fixado aqui embaixo. Vale a pena você entrar lá, é um grupo gratuito. Estou sempre mandando vários vídeos lá, técnicas, estratégias de trade específicas, mandando vários conselhos operacionais. Quase todo dia eu mando alguma coisa legal, volta e meia vai chegar um conteúdo bacana. É gratuito, é um grupo bem legal, que eu tenho há bastante tempo, que está aqui no comentário fixado aqui embaixo, bem legal. Depois do vídeo você dá uma olhada lá, mas por enquanto vamos dar uma olhada aqui, onde ele vai renovando os topos e vai fazendo o BOS, até que lá em cima ele não renova, e aí chama SMS, já não vai chamar BOS. Então, quando o mercado ele não renova o topo mais, chama SMS. Então, esse é o cenário. O mercado vem subindo, vem desenvolvendo uma tendência de alta, renovando os topos, até que ele não consegue mais renovar o topo. Então, esse topo foi renovado, esse topo foi renovado, esse topo foi renovado, esse topo não foi renovado. Qual que é a leitura que a gente tem que ter aqui? Esse movimento de alta, esse movimento de alta e esse daqui, e também esse, são impulsões. Essas movimentações circuladas são movimentos de impulso, são impulsões, porque quebra estrutura. Quebrar a estrutura é renovar o topo. A impulsão ela tem essa característica de quebrar a estrutura, ela renova o topo. Agora, esse movimento lá em cima é uma movimentação que subiu igual às outras, mas é uma correção, porque não quebra estrutura. Correção tem essa característica de não quebrar a estrutura. Então, quando o mercado ele sobe corrigindo, você tem essa informação que essa alta aqui, diferente de todas as outras anteriores, é uma correção, abre espaço para ele impulsionar para baixo. Porque se ele subiu corrigindo, ele vai impulsionar para baixo. É assim que funciona. O mercado corrigiu para baixo, ele vai impulsionar para cima.
mercado corrigiu para cima, ele vai impulsionar para baixo. É a dinâmica do mercado de impulsão, correção, impulsão. Impulsão, correção, impulsão. É assim que funciona. Então, se essa puxada para cima foi uma correção, ele vai impulsionar para baixo. E aí, pegar essa impulsão de baixo é um trade muito bom, ou depois a continuidade desse movimento. Então, é exatamente o que ele veio fazendo, e olha que bonito. Aqui, eventualmente, ele deu uma puxada forte para baixo, realmente fez uma pernada de impulso para baixo. Não foi aqui que eu peguei o trade, mas quando ele traz validação nesse movimento aqui, já gera bons trades, tá? Já costuma gerar trades bons. Eu peguei ali na frente, porque aqui, se a gente marcar esse fundo, ele é um fundo relevante, tá vendo? Ele é um fundo totalmente válido da tendência de alta. E o mercado cai e quebra esse fundo. Olha que legal. Bum! Lá no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, todas as oportunidades elas ficam mapeadas com antecedência aqui no nosso ambiente de prática. Eu tenho um programa de formação, chama Treinamento Excelência Trade, com mentoria, todas as aulas ao vivo comigo, acompanhamento do lado, respondo pessoalmente todas as suas dúvidas. A gente tem todo o acompanhamento do lado ali em todo o processo de formação e um ambiente de prática em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, enfim, a gente trabalha com todos os mercados, são 14 ativos diferentes e todas as oportunidades ficam desenhadas ali antes, todos os trades que eu pego tem um antes e depois. Então a gente mapeou aqui no nosso ambiente prático uma compra nessa região, gerou uma compra explosiva lá para cima. Mas não é o trade que eu quero mostrar aqui para vocês. O trade que, com a leitura mesmo que eu estou explicando aqui para vocês, é esse daqui, que é realmente o mercado numa tendência de alta, ele não consegue renovar mais o topo, e isso é um padrão que pode reverter a tendência, o mercado subiu de novo, no tempo gráfico de 5 minutos ele gerou uma compra aqui que a gente tinha mapeado lá no time, explodiu para cima, mas não é o trade que eu quero mostrar, e ele começa com esse padrão aqui, ó, um topo, topo mais baixo ainda, tá vendo? Ele não consegue renovar os topos mais de jeito nenhum. Antes ele renovava os topos, aí ele deixou o máximo lá em cima, subiu, não renovou o máximo, que foi aquilo que a gente já tinha visto, fez o SMS, que isso aqui chama SMS. Ele caiu forte, quebrou o fundo, a quebra de fundo válido chama choque. Tá? A quebra de fundo válido chama choque, que ocorre na reversão. E ele sobe forte de novo, porque tem liquidez embaixo do fundo, né? Costuma entrar demanda, ele sobe forte, mas ele não consegue quebrar o topo de novo. Aí ele começa com esse padrão, topos cada vez mais baixos. Isso aqui é um padrão de baixa, um padrão de tendência de baixa no ativo. Então, eventualmente, se a gente joga aqui no gráfico de 5 minutos, ali eu estava no 15 minutos. A gente joga aqui nos 5 minutos, olha o que o mercado vai fazer nos 5 minutos de novo. Ó. Olha lá, ele vai deixar um topo mais baixo. Ó. Não consegue renovar o topo, tá vendo? De novo, ele deixa um topo e não renova o topo e começa a querer cair de novo. Então, na hora que eu vi isso daqui, e a gente estava de olho nisso lá no time, olha lá, ó, se ele viesse, aqui tá um pouco difícil de ver no desenho que a gente tinha feito lá no time. Mas lá em cima, deixa eu até tirar um print aqui para vocês verem, ó. A gente estava de olho nisso lá no ambiente de prática do time, que foi essa venda. É porque tá um pouco mais embaixo ali a imagem, olha só. Se a gente pega aqui nesse movimento, olha que legal. Lá em cima, tá vendo? Esse topo aqui, ó, é esse daqui, entendeu? Não tá dando para ver direito. Mas esse topo é esse daqui. Então a ideia era o quê? Ele subir. E aí eu até desenho ali antes, se eu voltar, você vai ver eu desenhando que ele poderia fazer mais em cima, ó. Você vai ver, eu estava explicando exatamente isso que eu tô falando com vocês aqui pro time. Ah lá, tá vendo? Ele pode fazer mais em cima, não tem problema. Pode ser que ele faça ali, ou pode ser que ele faça mais em cima lá. Mas olha lá, é os topos. Ó, vou até tirar o print desse daqui, ó. Pra vocês verem certinho ali a possibilidade. Ó. Exatamente esse cenário. É porque não tá marcado com aquela linha. Mas olha lá, um topo mais baixo, ele vai fazer um topo mais baixo ainda. Enfim, acabei não tirando o print certo ali, mas você viu que eu marquei que poderia ser uma possibilidade mais de alto, fazendo um topo mais baixo. É exatamente o que a gente estava de olho, ele vem trazendo a validação de POI de venda. Ele acabou validando de um jeito um pouco diferente, que foi justamente com a troca de polaridade aqui no gráfico de 2 minutos. Olha que legal isso daqui. O mercado veio subindo e ele fez um movimento de 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima, renovando o topo. Isso daqui que ele fez é uma estrutura de continuidade alta. Até voltar aqui para você ver ela certinho. Isso daqui é um POI de demanda, tá? Uma estrutura de alta.
Tem esse desenho, tá certinho aqui no gráfico de 2 minutos, que cria uma região de demanda, que é o POI, que é uma região muito relevante, ótima para você montar a posição de compra quando o contexto é de compra. Nesse caso, o contexto é todo de venda. Então, essa região de demanda ela está ali como uma indução. O que é uma indução? Uma configuração de entrada que está completamente fora do que o mercado está te apresentando. Então, o mercado está te apresentando configuração de venda, contexto de venda, vários indicativos para isso. E aí, eventualmente, ele vai e cria uma região de demanda no baita contexto de venda. Muito comum, o trader normal pega, entra nessa região do nada, sem levar em consideração nada com nada, e eventualmente fica tomando stop no mercado. É uma indução ao erro, né? O mercado faz muito isso. Então, quando ele criou esse padrão, cara, ficou ótimo para a gente cogitar a possibilidade aqui de venda na hora que a região fosse rompida. Porque toda região de demanda que está fora do contexto completamente, o contexto é de venda, é uma região de demanda, não faz sentido nenhum comprar nessa região. Toda região de demanda, sim, não vale a pena entrar. Na hora que ela é rompida, o mercado até tentou respeitar ela, aí ele vai e rompe ela. Olha lá. Vai romper agora. Perfeito. No momento que ela é rompida, a região vira de oferta. Rompeu, virou de oferta. Então aqui mesmo eu já montei a posição com stop em cima dela para aproveitar o movimento de baixo. Foi aquele trade que vocês viram lá, que foi um trade que andou bastante. Eu segurei ele bem até aqui embaixo e foi uma configuração que se esticou bem, desenvolvendo ali um trade de 10 mil reais. Então foi uma queda bem forte aqui que o mercado fez nesse movimento do ativo. Foi uma movimentação muito boa, muito forte para participar nesse contexto. Então ele deu uma enrolada ali, foi caindo aos poucos e foi desenvolvendo a movimentação. Tem um outro trade ali que está numa leitura muito forte também. Então qual que é o padrão principal aqui para esse trade acontecer? O mercado vem numa tendência de alta, renovando sempre os topos, até que ele tenta subir de novo e não renova o topo mais. Aí ele faz um topo mais baixo que o anterior. Depois ele tenta subir de novo, faz outro topo mais baixo ainda. Na hora que ele começa a puxar para baixo e criar gatilhos de venda, que pode ser igual esse ou igual um outro que eu vou mostrar ali agora para vocês, a gente tem uma entrada muito forte para fazer. Nesse caso aqui na reversão e no início de uma tendência de baixa. Aqui o mercado vai cair muito mais, tá? Ele está mais ou menos aqui embaixo. Ele vai cair bastante porque ele está revertendo, ou seja, está iniciando uma tendência de baixa aqui na movimentação. Se a gente vem aqui nesse outro contexto, olha que bonito esse movimento. Aqui também, no caso, o mercado está caindo, que é o inverso daquele cenário lá. Aqui o mercado ele vem puxando para baixo, deixando um fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, outro fundo aqui mais baixo, outro fundo mais baixo, tá vendo? Como é que ele está com esse comportamento? No caso, ele está caindo numa tendência de baixa. Ó. Tendência de baixa. É o inverso daquele outro cenário lá. O mercado está caindo, tendência de baixa. Aqui embaixo, ele começa a andar de forma lateral. A gente pode marcar a estrutura lateral. Marcando a estrutura, a gente sabe que toda vez que o mercado anda de forma lateral, ele cria liquidez. Liquidez de oferta em cima da lateralidade e liquidez de demanda embaixo da lateralidade. É assim que funciona. Toda vez que o mercado anda de lado, tem liquidez embaixo e liquidez em cima. Embaixo é liquidez de demanda, em cima liquidez de oferta. O que significa isso? Se o mercado furar a estrutura para baixo, pode entrar demanda e ele impulsionar. Se furar para cima, pode entrar oferta e ele impulsionar para baixo. No caso, o mercado vem embaixo, olha lá, e entra demanda. E ele sobe forte. E aí ele começa com um comportamento muito diferente do que ele estava fazendo antes. Olha que legal. Olha que interessante isso daqui. Lembra que ele está renovando os fundos o tempo todo, ó. Fundo, aí ele cai, renova o fundo, aí ele cai, faz um fundo mais baixo, aí ele cai, faz um fundo mais baixo, outro fundo mais baixo, outro fundo mais baixo e agora outro mais baixo ainda com essa puxada para baixo que ele fez aqui na estrutura. Toda hora ele faz isso, tá vendo? Até que agora, ó, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto e não consegue de jeito nenhum quebrar os fundos. E isso que ele criou aqui, junto desse padrão que eu tô falando com vocês, que se você pegar o jeito de usar isso daqui do jeito certo, vai ter uma leitura diferenciada, ele está criando uma estrutura de acumulação, de Wyckoff. Estrutura de acumulação de Wyckoff nada mais é do que essas lateralidades que tem normalmente essa captura de liquidez, que é esse movimento que fura a estrutura para baixo, pega a liquidez de demanda e dispara para cima depois. Acumulação é uma estrutura de compras institucionais, entendeu? Isso daqui é uma estrutura de compras institucionais que gera tendência de alta no mercado.
Grandes tendências começam por meio de estruturas assim frequentemente, ainda mais com esse padrão, que é o padrão de início de tendência, entendeu? Então isso aqui fica muito bom, ficou muito forte. Se eu puxar aqui no ambiente prático do time, foi ontem esse trade, olha que legal. A gente mapeou em detalhes essa possibilidade, era só clicar e pegar o trade. Olha que legal. Olha lá, era só bater e comprar esse daqui, ele já estava pronto. Olha lá, um dia atrás, foi ontem, tá vendo? Olha lá, ó. Só comprar, tá vendo? Era o que a gente estava de olho ali, só bater e comprar na região e aproveitar o movimento por conta desse contexto todo. Então, aonde que seria o ponto de entrada ali? Aqui sim ele cria aquela mesma estrutura de continuidade alta. Ó. Ele sobe, faz 1, 2, 3, puxa para baixo, quebrando o fundo e puxa para cima, renovando o topo. Estrutura de continuidade alta. Muito parecido com aquela do primeiro cenário, lembra? Só que o contexto daquele primeiro cenário era todo de venda. Então a gente esperou essa região de demanda aqui, ó, que essa estrutura cria o POI de demanda. A gente esperou ele ser rompido, porque aí depois que ele é rompido ele vira de oferta, e aí a gente teve venda naquele contexto de venda. Aqui não, aqui o contexto é todo de compra. Então na hora que essa região de demanda aparece, a ideia, obviamente, não é ela ser rompida. A ideia é a gente entrar nela, igual você viu a gente mapeando com antecedência aqui no ambiente prático lá do time. E o time pegou esse trade, vou mostrar ali para vocês. O pessoal surfou essa movimentação. Então aqui ele desce e gera compra na região com stop embaixo. É exatamente o que a gente quer ver, por isso que a gente tinha mapeado isso ali. Ele tinha acabado de desenvolver, a região de demanda fica aqui, que foi aquele trade que eu mostrei para vocês andando ali agora. Então, a gente comprou exatamente aqui próximo dos 50% da região, foi onde eu entrei, para participar de um movimento que subiu bem. Aqui a gente pegou um trade bem legal nessa subida, que foi aquele trade de $900 ali, aproximadamente, que eu mostrei para vocês. Então essa subida é muito boa, depois ele subiu também bem mais ali, está subindo até agora, na verdade, porque tem muito contexto. Então qual que é a leitura aqui? A leitura é uma estrutura de acumulação, que é uma estrutura de compras institucionais, com captura de liquidez na parte de baixo. Então sempre que ele fura a estrutura para baixo, pega a liquidez, entra demanda, então você ir seguindo esse movimento de alta faz muito sentido, porque ele limpou liquidez, e ele fez esse cenário de início de tendência, fundos cada vez mais altos, muito bom, e vai criar uma estrutura de continuidade de alta perfeita, muito bem configurada, e aí é só bater, comprar e participar desse movimento muito sólido. Se eu puxar aqui, olha que legal, se a gente vem no ambiente de prática, se a gente vem aqui no canal de chat, olha o pessoal participando de movimento, olha o Davi fez $12 mil naquela compra que eu mostrei para vocês que a gente mapeou ali agora, $12 mil dá mais de 60 mil reais, né? 60 mil reais num trade que ele participou, foi bem legal, parabéns. Olha só, o pessoal participando dos movimentos aqui em cima, surfando o movimento que sobe, olha que legal. Entrando nessas configurações que eu comentei, e vários outros, né? A gente trabalha com 14 ativos diferentes, então tem vários outros trades que a gente mapeou, lá o Felipe passando em mesa proprietária, mandou lá o certificado. Bem legal, se a gente vem aqui no canal de dúvidas, olha, eu respondo um por um, tá? Por áudio, olha aqui do lado. Todas as dúvidas respondo por áudio pessoalmente no nosso ambiente prática, e a gente tem aulas ao vivo, né? Então respondo um por um na aula ao vivo, detalhada, ela sempre tem minha fotinha ali, ó. Uma resposta, tá vendo? Uma resposta, sempre tem minha fotinha ali, ó. Respondo um por um sempre, a gente tem contato direto. É uma pegada de acompanhamento bem legal. Igual eu falei, entra no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito no caso. Obviamente não é esse daqui, esse aqui é o nosso ambiente prática do programa de formação do treinamento Excelência Trade. Mas lá no nosso grupo do Telegram eu estou sempre mandando várias estratégias de trade, vários conteúdos legais, sempre mandando vários conselhos operacionais. Vale a pena estar aqui no comentário fixado aqui embaixo. E me siga lá no Instagram, que está aqui em cima. Eu estou sempre mostrando esses trades andando em tempo real lá nos stories. Tem ouro refinado por lá. Qualquer dúvida, você vai me chamando, beleza? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!